Nós por Lá. Magazine dos São-Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. Este é o programa Nós por Lá, magazine dos são-tomenses na diáspora. Sejam bem-vindos. Eliezer Cristo da Silva nasceu em São Tomé e Príncipe e viajou para Portugal aos 4 anos de idade, onde iniciou os estudos. Teve uma infância dividida entre Portugal, Angola e São Tomé e Príncipe. Casada e mãe de 2 filhas, Eliezer Cristo da Silva é licenciada e mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Lisboa. Atualmente é professora do ensino básico e coordenadora da escola onde exerce funções aqui em Portugal. O seu percurso académico é preenchido com a publicação de vários artigos em atas de congressos, encontros e seminários de educação realizados em Portugal. A nossa convidada para este programa desenvolve ainda trabalhos na área social como membro e secretária-geral da Associação Menon desde 2019. O gosto pelo empreendedorismo fez dela uma das administradoras da marca N2K. Eliezer, seja bem-vindo então ao programa Nós por Lá. Muito obrigada, muito obrigada à organização do programa, obrigada a ti, Jerónimo, e ao Milton Medeiros, pela realização deste programa fantástico, que muito gosto de ver sempre que é possível. Vamos então começar um pouco a falar do teu percurso de vida, né? Nasceu em São Tomé e Príncipe aos 4 anos de idade e viajou para Portugal. Do tempo que esteve em São Tomé, tem alguma recordação? Tenho. Vim aos 4 anos de idade, mas na primeira infância, não é? Apesar de estar cá a viver, ia e vinha muitas vezes. Por isso, acabo por ter memórias das brincadeiras. Uma das memórias que eu tenho foi ter aprendido a fazer tranças na folha da palmeira, na andala, aprender a entrançar, portanto, fantástico. Em São Tomé, onde é que residia? Residia em Bombom, mais especificamente na Rua de Doido. Rua de Doido. É um nome engraçado. Estou a saber junto aos seus pais porque que esta rua tem o nome da Rua do Doido? Nunca perguntei, nunca questionei por acaso, porque eles brincavam sempre que diziam que lá havia muitos doidos, portanto só devia ser por isso. Isto é uma dedução que eu fazia, não é? Portanto... Tendo em conta que, apesar de ter vindo para Portugal aos 4 anos de idade, sempre teve a sorte de regressar de férias com os seus familiares, a ligação com os seus amigos de infância sempre permaneceu. Tem uma ligação que não é uma ligação muito frequente, digamos assim, porque ia de férias e entre os 13 anos só regressei, depois dos 13 anos nunca mais fui e voltei a ir, já tinha acabado a licenciatura, portanto perdeu-se ali um período grande em que acabei por não ter ligações e depois quando regressei acabei por não encontrar estas pessoas porque cada um seguiu o seu percurso de vida, acabei por não ter assim tanto contacto. Eu tenho alguns, mas não tenho assim tantos. E foi neste seu pós-regresso que fez outras novas amizades, não é? Exatamente, isso sim.
Exato, fiz muitas amizades depois, porque regressei em 2004, a primeira vez, depois de muitos anos, regressei em 2004, fiz muitas amizades, sim senhora, que preservo até hoje. Depois comecei a ir com mais frequência, portanto, 2006, 2008, a última vez que lá estive foi em 2015, já lá vão 5 aninhos, já tenho saudades, tenho que regressar. Bem, Éder, pelos vistos, a tua infância, juventude, foi feita toda aqui em Portugal. Exato. Nesse sentido, como é que foi essa infância aqui, sendo estrangeira, sendo são tomense, aqui em Portugal? Foi interessante, e o facto de ter tido a sorte de poder ir várias vezes à Terra, acaba por dar-nos uma perspectiva de que as coisas não são sempre iguais em todo o lado. Portanto, isso permitiu-me saber estar cá e saber estar lá no meu país. Atualmente costuma, digamos, interessar-se por questões da sua terra natal? Interessa-me, sim, senhora. Interessa-me, sim, senhora, até porque faço parte de uma associação, que é a Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal, e o facto de estar nessa associação, estabelecemos uma ligação com são tomenses que também lá estão, com as colegas, e com as questões que dizem respeito à nossa terra natal. Fala-nos um pouco do seu percurso académico aqui em Portugal. Portanto, eu estudei, fiz o ensino básico, concluí o ensino básico, o ensino secundário, na Escola Secundária da Portela. Depois, quando terminei o 12º ano, não entrei logo para a faculdade, portanto, fiquei um ano a fazer melhorias de notas. Neste ano, arranjei empregos, pequenos trabalhos em vários locais, desde McDonald's, operadora de caixa, tudo aquilo que aparecia para fazer, em vez de ficar em casa, porque eu estava apenas a melhorar as disciplinas que eu precisava para poder ingressar na faculdade. E então, para ocupar os tempos livres, aproveitava e fazia e desenvolvi esses trabalhos que apareceram para fazer, fiz, com muito orgulho, porque dá-nos um background diferente, não é? Desempenhei essas funções. No ano seguinte consegui entrar para a faculdade e escolhi o curso que tenho hoje, que exerci, não é? Que terminei a licenciatura. Durante o tempo que estive a fazer a licenciatura, trabalhei e estudei, portanto fui uma trabalhadora estudante. Quando concluí a licenciatura, portanto concluí a licenciatura em junho e comecei logo a trabalhar em setembro, logo no início do ano letivo. Portanto, fez ciências da educação. Como é que, portanto, vem lidando com esta profissão? Portanto, eu quando fiz a licenciatura em professores do ensino básico, primeiro ciclo, e comecei logo a lecionar nessa área no primeiro ciclo. Entretanto, fiz o curso, voltei para a faculdade, queria continuar os estudos e fui fazer o mestrado em Ciências da Educação, portanto foi nessa altura que voltei à Faculdade de Lisboa, onde fiz o curso e, portanto, concluí a licenciatura, isto já em 2008, e a partir daí, mas continuei sempre a lecionar, portanto não deixei a educação do primeiro ciclo, não é? O ensino básico, não deixei o ensino básico e, portanto, continuo na mesma ligada à educação, não estou muito centrada, fiz investigação enquanto mestranda, daí ter publicado vários artigos. Quando terminei a licenciatura, portanto o mestrado, quando terminei o mestrado, entretanto não prossegui, porque ainda havia a possibilidade de eu fazer o doutoramento na altura, mas optei por parar um bocado, porque tinha uma menina pequenina e então quis parar um bocado para centrar a minha atenção na minha filhota. A sua profissão está ligada diretamente ao ensino, à educação.
Como é que vê, como é que analisa o sistema de ensino em São Tomé e Príncipe, tendo em conta também que é uma pessoa que tem muita informação sobre o país de origem? O ensino, portanto, o ensino de São Tomé e Príncipe está a melhorar. É um percurso, não é fácil. O país tem poucos anos, não é? De independência. Portanto, é um caminho que tem que fazer e que tem que seguir os seus trâmites, não é? Não é fácil, porque, e principalmente quando se tem uma população jovem ampla, mas é um percurso que tem que ser feito para que levemos a educação a todos em São Tomé e Príncipe. Projeta um dia a poder regressar ao país e dar a sua contribuição na área do ensino, na área que mais percebe? Com certeza, claro que sim. Claro que sim, o bom filho a casa sempre torna, dizem, não é? Falamos agora um pouco da questão ligada ao associativismo. A Eliezer é membro e é secretário-geral da Associação MEN, não é? Sim. Como é ser secretário-geral de uma associação especificamente dirigida para mulheres? É um desafio, como todos os desafios, não é? Porque a MEN não é uma associação de grande referência e temos, portanto, todos nós tentamos desenvolver um trabalho em prol, portanto, tendo em conta os objetivos definidos na associação, mas é um desafio, como que todas nós da associação, não é, enfrentamos no nosso dia a dia. Portanto, nós estabelecemos os objetivos e os projetos a desenvolver para cada ano civil e, tendo em conta esses objetivos, temos todas, e fazemos questão de todas, trabalharmos nesse sentido, nós cumprimos os objetivos que nós definimos. Estando nesta época de pandemia, como é que vocês conseguem desenvolver as vossas ações? Desenvolvemos muitas delas à distância, como todas as outras organizações e todas as outras entidades fazem, porque temos que cumprir as regras, não é? Para o nosso bem e para o bem dos outros também. A MENOI é uma associação que congrega cada vez mais mulheres santomenses em Portugal? Ou têm estas dificuldades de fazer entrar para a associação mais pessoas, mais mulheres? Nós congregamos mulheres, essencialmente, estamos numa fase. É assim, quem quiser vir para a MENON pode vir, porque nós temos, portanto, a pessoa pode fazer a sua inscrição, há uma cota mensal para contribuir para a associação, e nós recebemos, portanto, pessoas que queiram contribuir connosco. Aliás, nós precisamos de voluntários, não é? Por isso é que, porque não todas nós da associação somos profissionais de outras áreas. E precisamos sempre de ajuda para podermos desenvolver as nossas atividades, porque muitas vezes as atividades são desenvolvidas ou ao fim de semana ou ao fim do dia, em que há muitas colegas estão a trabalhar, ou porque umas trabalham por turnos, ou porque umas trabalham durante a semana e têm mais tempo ao fim de semana. Tentamos sempre conjugar com o horário e a vida familiar de cada uma de nós. Portanto, todas as pessoas que quiserem colaborar e participar com a associação são bem-vindas, com certeza. E graças a Deus temos tido a sorte de haver muitas pessoas que colaborem connosco. Muitas vezes vão lá para ajudar no dia de uma determinada atividade, ou então colaboram connosco em campanhas que nós fazemos. Qual é o vosso principal foco? O nosso principal foco são, portanto, as mulheres imigrantes de São Tomé e Príncipe, não é? As mulheres que chegam, muitas delas doentes de junta médica e com crianças pequenas, ou acompanhantes de crianças, ou elas próprias doentes, mas também ajudamos homens, porque também vêm homens doentes de São Tomé. Portanto, é uma associação de mulheres que não quer dizer que nós trabalhemos apenas
para as mulheres. Aparece uma situação em que um homem necessita de ajuda, claro que nós colaboramos, aliás, já o fizemos noutras ocasiões, portanto, não recusamos, claro que não. Era essa questão que eu iria Não. colocar. O facto de ser uma associação ligada, digamos, com um foco direcionado exclusivamente para as mulheres, Uhum. não dificulta que os homens possam ser associados. Claro que não, os homens podem ser associados e podem colaborar connosco. Aliás, temos vários PNOs na nossa associação. Portanto, a maior parte de nós, inclusive o meu marido é um dos PNOs, os maridos de todas as colegas, colaboram imenso connosco e são os nossos PNOs. Portanto, não é por aí que não temos homens. Esse seu gosto pelo associativismo começa ainda em São Tomé, não é? Pelo associativismo, pode-se dizer que sim, enquanto criança, quando passei a ser pioneira durante os tempos que eu lá vivi, que ainda estudei em São Tomé, apesar de ter vindo para cá pequena, houve um interregno do período em que eu tive 2 aninhos a viver em São Tomé e sim, fiz parte dos pioneiros de São Tomé e Príncipe, não é? Portanto, pode-se dizer que sim. Tendo beneficiado, inclusive, com algumas deslocações, de troca de experiências para países estrangeiros. Exatamente, portanto, fui para a antiga RDA, da Alemanha. Na altura, fui eu e uma menina, fui a pioneira mais nova daquele acampamento, naquele ano, e o monitor, portanto, portanto, fizemos o acampamento em Angola, mais precisamente no Futungo de Belas, no acampamento, estivemos lá durante uma semana e meia mais ou menos, e estivemos também na Alemanha durante mais ou menos, sensivelmente, uma semana e meia. Portanto, naquele ano fizemos assim uma viagem que foi muito interessante. Foi uma troca de experiências enorme, porque estavam lá várias delegações a representar os seus países e claro que foi com muito orgulho que fui a porta-estandarte da bandeira, transportando a bandeira das minhas ilhas. O tal monitor com o qual mantém ainda, até hoje, boas relações, né? Exatamente, sim, mantenho boas relações com o Leopoldo, inclusive ele foi o monitor mais novo daquele ano também. Eu sei que o Dr. Leopoldo, produziu ou tem um livro que lançou recentemente, do qual a Eliezer também deu o seu contributo. Né? Exatamente, escrevi o prefácio do livro e fiz também a apresentação do mesmo na ACOSP. Para além desta veia associativista, tudo ligado à associação, a Eliezer também é empreendedora. E, inclusive, é administradora de uma marca de roupa, N2K. Fala-nos um bocadinho deste seu lado empreendedor. Inicialmente começamos com três raparigas, todas nós já fazíamos as nossas pecinhas individualmente e decidimos unir-nos, não é, para criarmos uma marca com alguma solidez. Portanto, nós confeccionamos desde acessórios, e acessórios para femininos e masculinos, e roupa. Criamos uma marca em que nós confeccionamos e produzimos determinados produtos, por exemplo, podem ser cintos, faixas para cintura, lancheiras, peças de roupa, e quem quiser adquirir, pode adquirir através da nossa página. Nós temos uma página no Facebook, no Instagram, N2K Moda, portanto as pessoas podem contactar ou então encomendarem o artigo que quer. Muitas vezes nós temos os artigos que nós temos em exposição nas nossas páginas são artigos que muitos deles já foram vendidos, portanto, normalmente a pessoa encomenda e nós produzimos a peça e fazemos chegar de acordo com aquilo que a pessoa pediu. E nesta época de pandemia, a marca está ativa? Vocês têm estado a trabalhar, têm estado a desenvolver atividades
para esta marca? Exatamente, continuamos a desenvolver todos os produtos, todos os artigos, mediante o pedido do cliente e fazemos a entrega pelos CTT. O mundo hoje vive a pandemia Covid-19, São Tomé e Príncipe não é exceção, Portugal também, onde nós vivemos. Como professora, como é que tem estado a lidar, como professora e como mãe, como é que tem estado a lidar com a Covid-19 aqui em Portugal? A Covid-19 apanhou-nos a todos de surpresa, entre aspas, não é? Não estávamos à espera que chegasse e que tivesse essa dimensão e esse impacto na vida das pessoas. Tivemos todos que nos adaptar, como todos os países tiveram que se adaptar. As crianças passaram a ficar em casa, deixaram de poder ir para a escola, os professores deixaram de ir para a escola e ter o contacto direto com as suas crianças e passaram a fazê-lo à distância. Como mãe e como professora tive um trabalho, eu e milhares de professores em Portugal que têm filhos, tivemos um trabalho acrescido, porque tínhamos que desempenhar a tarefa de mãe e a tarefa de professor. Foi um bocadinho difícil, mas conseguimos levar a bom porto, porque não é uma atividade fácil. Projeta-se, aqui em Portugal, projeta-se o início das aulas para setembro, é isso, não é? Exatamente, projeta-se o início das aulas para setembro e em modo presencial, para já. É a projeção que está a ser... Como é que vai ser isso lá na tua escola? É assim, nós já começamos a organizar 3 cenários, portanto o cenário presencial, o cenário à distância e o cenário misto. Essa projeção agora vai ao Conselho Pedagógico, porque tem que ir ao Conselho Pedagógico do agrupamento de escolas. Após a aprovação, a validação por todos os docentes do Conselho Pedagógico, ficaremos aptos a aguardar pelas próximas indicações do Ministério da Educação para sabermos qual será o modo exato que irá ser aplicado. Projeta um dia poder regressar a São Tomé e Príncipe? Projeto, sim senhora, por que não? Desde que haja oportunidade... Há um horizonte, digamos, que determina este regresso, não? Acho que são as saudades, o poder trabalhar e dar um mergulho à tarde, no final do dia, não me sai da cabeça. Mas claro que sim, já ponderei essa hipótese várias vezes. Já conversamos em família sobre essa hipótese e caso haja oportunidade, principalmente de emprego, pelo menos para que é para estarmos mais confiantes, não é? Para depois para o outro logo se vê, mas projetamos e ponderamos, sim senhora, regressar um dia. As suas filhas nasceram cá em Portugal. Uhum. Elas, digamos, têm alguma ligação com a terra dos seus pais? Portanto, desde a minha primeira viagem de 2004, portanto ainda não era mãe, mas nas viagens seguintes passei a levá-las sempre que fui a São Tomé. Portanto, elas têm uma ligação de amor. Se eu disser este ano vamos para São Tomé, perguntam-me logo em que dia, quando? Podemos fazer as malas? Portanto, ficam logo ansiosas. Elas adoram. Mesmo em termos de culinária e alimentação, como é que é lá em casa? Em casa nós temos culinária de São Tomé, culinária de Angola, porque o meu marido é angolano, e culinária de Portugal, porque crescemos cá, elas nasceram cá, eu cresci cá, portanto há de tudo um bocadinho. Portanto, elas estão habituadas a essa culinária, não vão estranhar. Pois, elas estão divididas entre Angola, Portugal e São Tomé e Príncipe, né? Exatamente, elas sabem que são meninas com tripla nacionalidade e amam todos os seus países. Vamos então continuar aqui a abordar outras questões. Como é que vê o desenvolvimento futuro de São Tomé e Príncipe 45 anos depois? O país tem feito um progresso, porque se nós olharmos para o que era e para o que é, vemos que há melhorias. No entanto, é necessário fazermos mais e melhor.
porque tendo uma população jovem da dimensão que o país tem, é necessário que o investimento na educação, essencialmente, seja mais efetivo, de modo que a educação consiga chegar a todas as crianças e que essa educação, acima de tudo, seja gratuita. Porque quando envolve pagamentos, principalmente para famílias que não têm e não têm como, é muito difícil que essas crianças se matriculem, por exemplo, que tenham financiamento, por exemplo, para adquirir as batas. Portanto, são situações complexas, mas o país tem feito o seu percurso. Acredito que nas próximas décadas estejamos melhor, porque sou otimista, acho que sim, que lá chegaremos. É difícil, mas tem-se trabalhado para isso, os nossos governantes e a nossa sociedade em geral. Nós temos jovens empreendedores fantásticos que têm feito um trabalho que eu cá em Portugal, quando vejo pela televisão as reportagens que são feitas, fico orgulhosa, mesmo a nível por exemplo, nesta pandemia de Covid, houve vários jovens que se associaram e fizeram grandes campanhas, e algumas estão a decorrer, e a Menor também associou-se a alguns. Portanto, somos trabalhadores, somos empenhados, havemos de chegar a bom porto. Ok, Lézer, e mesmo para terminar esta conversa aqui no programa Nós por Lá, que é o magazine dos santomenses na diáspora, presumo que a Lézer ainda tem familiares em São Tomé e Príncipe? Os seus pais ainda vivem lá ou estão cá consigo? Não, os meus pais vivem fora, os meus pais vivem em Inglaterra, não vivem cá, portanto, mas tenho tias, tenho tios, tenho avós e tenho primos. E costuma comunicar com eles? Exatamente, comunicamos por telefone, pela internet, comunicamos várias vezes, fazemos videochamadas, eu falo, o meu marido fala, as filhotas falam, portanto comunicamos com frequência, sim. Agora, apesar de comunicarem com frequência, como já é praxe neste programa, deixa aqui a sua mensagem para os seus familiares e amigos em São Tomé e Príncipe. O desejo de voltar a ver-vos com mais frequência. Queria mandar beijinhos e cumprimentos para os meus avós, para os meus tios, para as minhas primas, para os meus primos, para todos aí, para os vizinhos também. Tenho muitas saudades, mas brevemente nos veremos. Muito obrigado, então, Lézer Cristo da Silva, ela que nasceu em São Tomé e Príncipe, aos 4 anos de idade, emigrou com os seus pais para Portugal, onde deu início aos seus estudos. Ela foi a nossa convidada desta edição do programa Nós por Lá, que é o magazine dos santomenses feito na diáspora. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os santomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. Magazine dos santomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS.